Senhor, amém. Ainda que possa parecer aqui um lugar mais alto, não é nenhuma promoção, todavia, por incrível que pareça, ainda que a minha estatura é pequena, eu gosto mais de ficar perto do povo, ficar misturado no meio do povo, amém, porque às vezes esta distância cria um fosso, uma separação. Espero que não seja o caso, antes pelo contrário, que cada um de nós esteja bem integrado, bem perto, bem a sentir bem este ambiente cristão, numa fraternidade. E eu estava há pouco, quando estávamos a meditar juntamente com o nosso irmão Samuel, eu estava a regozijar-me pelo facto da assistência que temos neste dia, e estava a pensar no valor que isto tem, porque estamos aqui todos sentindo uma mesma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Não há nada lá fora que nos atraia, embora o dia seja de diversão, não há nada lá fora que nos atraia, porque nós estamos ligados por um elo que é invisível, mas que é forte. Louvado seja o Senhor. Assim, meus amados irmãos, muito obrigado pela vossa participação, porque também a quantidade dos irmãos também estimula o pregador, digamos, o orador, porque sentimos que o tema está a ser, ou os temas, melhor dito, para ser mais correto, estão a ser aproveitados e apreciados. Louvado seja Deus. Certamente que temos um objetivo principal, é contribuir para um maior enriquecimento da vida espiritual de cada irmão na individualidade e também da igreja no seu todo, porque nós somos membros uns dos outros, como diz a palavra do Senhor. Assim, meus amados irmãos, também sei que há alguns que estão agora não puderam estar nas outras aulas, nos outros horários, e naturalmente com pena dos irmãos, com pena nossa, com prejuízo para os irmãos e também prejuízo para nós, porque a vossa presença, como disse, nos estimula também. Todavia é impossível recapitular de uma forma exaustiva aquilo que temos estado a dar, mas eu queria simplesmente lembrar que a base inicial da nossa meditação relativamente à mordomia devocional está impressa naquele primeiro versículo que está ali projetado. Deus disse a Abraão: anda em minha presença e ser perfeito. E eu enfatizei ao longo deste tempo, nomeadamente quando recomeçava ou recapitulava alguma matéria, e eu ia dizendo que a ordem de Deus a Abraão não foi para vir de vez em quando à presença dele, mas o andar subentende, pressupõe, afirma mesmo, é uma continuidade, passo a passo. Louvado seja o Senhor. Por isso, meus amados irmãos, e depois mais tarde o apóstolo Paulo escreve aos Romanos e enfatiza isto com uma força muito grande, fazendo um apelo da maior abrangência, da maior grandeza, da maior profundidade. Rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que Paulo está a dizer, por outras palavras, é aos irmãos de Roma, irmãos, vocês não podem viver sem Ele, sem esta intimidade com Ele. E é verdade. Quando perdemos a intimidade com Ele, morremos. Não fisicamente, mas espiritualmente. Então, meus amados irmãos, depois expliquei o que é este termo, a mordomia, é a administração
de bens, de valores, de oportunidades, de talentos que Deus coloca à nossa disposição durante o tempo da nossa vivência neste mundo e que é importante nós os administrarmos bem, quer no que respeita à nossa formação espiritual, quer no que respeita ao nosso contributo para o bem da comunidade, porque também o dissemos, isto é uma linha mestra, é um filão que não podemos deixar, é que Deus trabalha com cada um no individual, amém? Com vista a um bem comum. Louvado seja o Senhor. Deus trabalha com a individualidade, não como religiosos que para se desvincularem da responsabilidade dizem, Cristo morreu por todos. Mas o crente chega a esta conclusão, Ele morreu por mim. O assunto é comigo. Todos são pecadores, generalizando. Mas o crente chegou à conclusão, eu sou um pecador. É individual. Deus trata não com massas, que é um termo muito usado hoje para descrever multidões, para descrever grupos, para descrever forças, etc. Mas Deus não trata com massas. Deus trata com cada um de nós. Mas tem como objetivo que o contributo de cada um seja para o bem de todos. Então, nós dividimos esta nossa disciplina e falamos em termos escolares, em termos de disciplina, e é também uma disciplina, porque a mordomia é uma disciplina. Se não formos disciplinados, esquecemos, distraímos-nos. Mas esta nossa disciplina, nós a dividimos em 4 pontos fundamentais. Primeiro ponto, fundamentar nas Escrituras aquilo que estamos a afirmar. E nessa matéria nós demos exemplos de fundamentação, os 5 princípios de fundamentação desta importância, desta necessidade da mordomia devocional. Então, dissemos o primeiro princípio é que a mordomia devocional está no projeto de Deus desde o princípio, desde a formação do homem. Em relação à natureza e à criação, Deus disse, produz a terra. Mas em relação ao homem, façamos. E diz que Deus moldou o homem do pó da terra. Aleluia. Significa isto que Deus nos tratou com contacto pessoal, com carinho, com ternura, com cuidado, com especificidade. E depois insuflou em nós o fôlego da vida, soprou nas narinas. E dissemos também que esta palavra pneuma, que traduz fogo, vento e também espírito, esta palavra original pneuma significa que Deus não apenas encheu os pulmões com ar, mas também enviou o seu espírito para dentro de nós, para que fôssemos à sua semelhança. Depois demos o exemplo de uma mordomia plena, lembrando, portanto, Enoque que andou, e voltamos a enfatizar a palavra andou com Deus, e Deus para si o tomou para o fazer escapar digamos, do castigo generalizado que havia de vir, tornando-se o exemplo, o paradigma da igreja, que também não pactua com a degradação moral da geração em que vive, e por isso prometeu o Senhor que antes da grande tribulação vai arrebatar a igreja. Porquê? Porque a igreja anda com Ele. Depois demos o outro princípio, que é o exemplo de uma mordomia por aliança de grupo. Ou seja, em Noé, Deus deu conhecimento de propósitos, de planos que tinha a Noé, fazendo com ele um concerto e tornando o mensageiro, o pregoeiro da justiça que havia de vir, da justiça de Deus, que havia de ser exercida para a salvação dos que crescem. E então este Noé passou
definir em si as duas vertentes da mordomia, ou seja, a mordomia devocional, porque resultava de Noé ser justo e reto e andar com Deus, amém? Que é a mordomia devocional, e também a mordomia no sentido genérico e abrangente, porque ele iria ser o pregoeiro para salvar os que crescem. Só salvou a família. Mas o plano de Deus era salvar todos os que crescem. Então, meus amados irmãos, depois avançamos rapidamente para o segundo ponto, que era perceber os desafios e os benefícios desta mordomia. E aí nós falámos também sobre o aproveitamento que cada um de nós tem por gastar tempo com Deus, enfim. E também não vou desenvolver agora, apenas a dar uma panorâmica. Em terceiro lugar, fazer uma avaliação. E é aqui que nos encontramos agora. Fazer uma avaliação pessoal, individual, de em que ponto está o meu relacionamento com Deus. E aí temos nós, este terceiro ponto, que está exemplificado por três figuras. Um relógio, a cruz e o crente a buscar o Senhor, a sós com Deus. Dentro do relógio temos realmente a cruz e a cadeira. Isto tem também um significado, mas eu não tenho tempo de falar nisto agora. Entendam os irmãos que estamos a falar agora da importância de nós fazermos uma avaliação individual a nós mesmos. Não vamos fazer uma pausa para cada um de nós ficar aí em meditação transcendental. Não é nada disso. Mas cada um de nós com facilidade, à medida em que temos desenvolvido esta disciplina, já percebeu, e eu também, que há coisas que é preciso melhorar na minha relação de continuidade e intimidade e consagração com Deus. Já todos percebemos isso. Eu quero dizer-vos, meus amados irmãos, que nesta questão de interiorizarmos ou de olharmos para dentro de nós e vermos em que ponto está a nossa relação, a nossa mordomia devocional com Deus, esta análise pessoal de tempo e atitude com Deus. Do tempo e atitude com Deus. Esta é uma avaliação individual importantíssima que precisamos fazer continuamente, porque as muitas ocupações por vezes provocam descuidos, com prejuízos avultados, quer a nível pessoal, quer a nível familiar, quer a nível congregacional. Se nós nos descuidarmos, ocupados em muitas coisas, tantas coisas que nos desafiam, tantas coisas que nos envolvem, tantas coisas que nos atraem, tantas coisas que ainda temos para fazer. Mas o que é que disse Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então nós precisamos de interiorizar esta nossa necessidade. Nós somos um ente material e um ente espiritual. E nós precisamos de alimentar o nosso físico para continuarmos a ter forças para o trabalho, para viver, etc. Precisamos de alimentar, não precisamos menos de alimentar a nossa vida espiritual. E alimenta-se com Deus, com a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Não se alimenta com outras coisas. Distrações. Também precisamos distrair às vezes, é verdade. Não é? Normalmente dizemos que a segunda-feira é o dia de São Pastor. Os irmãos conhecem esta, não é? Porquê? Porque o pastor não pode descansar o sábado e o domingo. Não pode. Porque esses são os dias de grande trabalho. E os dias anteriores para a preparação. Cada dia. Então, habitualmente dizemos, hoje é dia de São Pastor. E normalmente não temos cultos à segunda-feira. Mas, amados irmãos, isto para dizer, também precisamos, às vezes, de descongestionar, mas a grande verdade é que nem assim devemos esquecer-nos de Deus. A segunda-feira não é para o pastor fazer qualquer coisa, não importa o quê, porque é o seu dia livre.
Às vezes não é, muitas vezes não é. Porque nós nunca desligamos o telefone à segunda-feira, não é? E se houver uma situação de aflição, aí estamos nós, à segunda-feira. E muitas vezes acontecia comigo, pastor, em que dia? Olha, segunda-feira é o melhor dia porque não tenho ocupação. Pim! Todas as ocupações caíam, não é? E temos que fazer esta avaliação continuamente, louvado seja o Senhor, porque se trata de uma avaliação pessoal para a qual não se deve exigir respostas públicas. O irmão, como é que tem? A irmã, como é que tem? Este jovem, como é que tem? Não é isso que se pretende aqui. Não, é pessoal, é individual. Normalmente, sabe, a confissão auricular tem... a confissão auricular, nós não usamos a confissão auricular, que é a confissão a um sacerdote romano, não é? E chama-se auricular porque é segredada ao aurículo, ao ouvido, esta parte, não é? E nós não praticamos a oração auricular, sabe porquê? Porque aquela marota, em vez de resolver o problema do pecador, aumenta o problema do pecador. Sabe porque chega lá e há coisas que é capaz de dizer publicamente, de dizer a ele, ao confessor, e há outras coisas que não quer dizer. Depois no fim ele pergunta assim, então minha filha, meu filho, e tens mais alguma coisa? Não, senhor padre. Não tenho mais nenhum. Já está a mentir. Ou está a pecar mais. Porque agora confessar a Deus não tem problema. Nós abrimos a nossa alma e dizemos, Senhor, Tu sabes tudo, eu errei, meu Senhor, mas eu estou na Tua presença e Tu és misericordioso. Obrigado pela obra de Jesus e não ocultamos nada a Ele. E se Ele nos perguntar, tens mais alguma coisa para dizer? Nem precisa perguntar porque Ele sabe tudo e nós já estamos a dizer que Ele sabe tudo e que abrimos o nosso coração, etc. É a beleza, não é, meus amados irmãos? Mas estava eu a dizer, não estamos à espera que alguém publique, não se exige isso, nem sequer iremos seguir ou desenvolver uma metodologia, porque há muitas, mas apenas apontar princípios no sentido de ajudar a que essa avaliação provoque em nós, dentro de nós, interrogações, confrontos, desafios e mudanças. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Não estamos aqui a falar apenas do tempo de oração. Ou não queremos falar apenas do tempo de oração. Embora este seja uma parte importantíssima. Mas num cômputo geral, onde conta desde a assistência aos cultos na igreja, a outras atividades espirituais ou mesmo sociais, ao serviço do Senhor. Há um cômputo geral do meu serviço para Deus. E eu queria apenas apresentar tópicos nesta secção. Aliás, eu não tenho tempo de desenvolver toda a matéria e eu disse mesmo, aqui é só os tópicos, que é para andar depressa, não é? Então, eu queria levantar esta questão a mim mesmo e provocá-la a que cada um a levante a si próprio. A prática de oração devocional, estou eu a fazer ou não? Não é para responder. Não quero que ninguém levante a mão. Mas é exatamente para nos interrogarmos. Estou a fazer ou não? Quando falo na oração, como os irmãos estão a ver aí, a oração no início de cada dia. Como é que eu começo o meu dia? Começo o meu dia a dar graças a Deus pela noite, graças a Deus pelo novo dia. Começo o meu dia desta maneira? Ou realmente o despertador tocou às 7:30 da manhã e eu estava ainda a revelar-me na cama, etc. E já passaram 10 minutos. Voei já porque tenho que cumprir horário. Não pode ser assim. Não pode ser assim. O Senhor nos ajude. Amém? Não pode ser assim. A oração no início de cada dia. A oração na hora das refeições. Eu disse aqui por graça aos irmãos numa das primeiras aulas e achei muita graça. Fomos almoçar à casa do nosso filho, do Paulo, e estávamos já à mesa todos a cavaquear, digamos assim, e a Nora, que é uma filha maravilhosa também, trouxe umas entradas e nós começámos a debicar, não é? Conhece este termo, debicar? Esperando depois logo chegasse
o prato quente, vamos dar graças. E o nosso João, Tiago, reguila como o pai, como o avô, e como a avó também, diz assim ao pai: o avô já deixou de orar à refeição. Já estávamos a petiscar. Eu disse ao filho: não, o avô não deixou de orar. Já vem a seguir aí o prato quente e vamos orar, tá bom. Mas foi tão engraçado a reação dele. Para mim foi muito positiva. Estou eu. Estamos a falar de oração. Estou eu. Não, isso, irmão, já é uma tradição. Não é não, irmão. É um dever. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, e Ele dá e nós não agradecemos. Sabe qual é a melhor estratégia para não receber a próxima bênção? Estamos a falar no sentido inverso. Os irmãos queriam, sabe qual é a maior estratégia para receber a próxima bênção? Mas eu inverto. Sabe qual é a melhor estratégia para não receber a próxima bênção? É não agradecer esta. A Bíblia manda-nos ser gratos. E precisamos de sê-lo. Mas, ai de mim, a oração para a proteção na viagem que se vai iniciar. Oração no fim de cada dia de trabalho ou de ocupação. Oração em momentos especiais, para súplicas ou para uma maior consagração. Que às vezes até cometemos o erro de pensar que só quando eu tenho um problema, até somos capazes de invocar Paulo, ou a situação de Paulo, dizendo que teve um espinho na carne e pelo qual orou 3 vezes. Quando a situação é grave, então temos que orar. Não oramos só para quando a situação é grave, irmão. Temos que orar também para a maior consagração da nossa vida ao Senhor. Para estarmos mais perto, para estarmos ligados, para estarmos identificados com Ele. Aquela máxima, diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Andemos com o Senhor. Aleluia, para sermos cristãos. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, há uma outra questão que eu queria pôr e não desenvolvo. Estou apenas a apresentar tópicos. A prática da leitura bíblica continuada. Estou eu a fazer ou não? Há vários métodos. Não me importa o método que tu usas. Uma ocasião, isto digo baixinho para ninguém ouvir lá fora. Uma ocasião, o pastor visitou uma irmã que estava já com algumas limitações, estava em casa e ele visitou-a. Mas vinha de viagem e não trazia a Bíblia. Não é? Então, mas estou a passar aqui, vou visitar a irmã Joana. Não há aqui nenhuma Joana, pois não? Senão chamo-lhe Francisca, chamo-lhe Irmesinda, qualquer coisa assim. Porque não quero atingir ninguém. Lá foi ele, e lá estava a nossa irmã, coitadinha, já assim meia velhota e tal. E ele, depois de uns 5 minutos de conversa e de ânimo, diz: querida irmã, grandolina, empreste-me a sua Bíblia para ler um textozinho da palavra do Senhor e orarmos a seguir. E ela disse: irmão, está numa mesinha lá, o pastor pode apanhar? Posso, irmã, graças a Deus, sim senhor. E ele foi, apanhou a Bíblia, trouxe a Bíblia e disse: sim senhor, vejo que a irmã tem lido bastante a palavra do Senhor, estão aqui os seus óculos. Irmão, foi uma bênção, irmão, ouvir. Há mais de 3 semanas que os tinha perdido. Precisamos, amados irmãos. Estou eu. Há vários métodos. Um método seguido de capa a capa. Ou por testamentos. Agora vou ler o Novo Testamento todo.
Agora vou ler o Velho Testamento todo e cada dia um bocadinho da palavra de Deus. O uso do calendário, tudo bem. Um manual devocional, tudo bem. Métodos aleatórios, não há problema. Eu não gosto muito de que os irmãos tenham aquela prática de vou abrir a Bíblia ao calho a ver. Porque uma ocasião alguém tinha este método e abria a Bíblia ao calho e já o Senhor me falou, graças a Deus, aqui está o que o Senhor me diz na sua palavra, foi Ele que guiou o meu dedo para ali, está bem. E então um dia abriu ao calho e diz, pôs o dedo e foi ler, esta é a palavra que o Senhor dá para mim. E leu, e foi e enforcou-se. Não, Senhor. De certeza que não me deste esta palavra, Senhor, mas agora vais dar-me. Vai e faz da mesma maneira. Coisa complica-se, não é? Eu não gosto muito do método aleatório é que... Não, irmãos, a palavra do Senhor, Ele fala ao nosso coração. Amém? Aleluia. Ele fala ao nosso coração. Mas podemos usar um método aleatório, sim senhor. Estudos temáticos, podemos usar. O que é importante é que nos alimentemos da palavra do Senhor. Isso é que é importante. Eu tenho, ao longo do meu percurso cristão, tenho pessoas que aprenderam a ler na Bíblia. Não tinham ido à escola, nada, mas a sua angústia por não poderem ler a palavra do Senhor, pediram que lhes ajudasse a entender, a ler, e aprenderam a juntar as sílabas, e começaram, toda a criança começa a juntar letra a letra, sílaba a sílaba, e há pessoas que começaram aos 50 anos a juntar letra a letra, sílaba a sílaba, e hoje leem a palavra do Senhor. Porquê? Porque amavam a palavra de Deus, e queriam alimentar-se da palavra de Deus. São um exemplo para cada um de nós que tivemos o privilégio de escola, tivemos o privilégio académico e que às vezes esquecemos da leitura da palavra do Senhor. Irmãos, faz parte da nossa mordomia devocional. A assistência regular aos cultos é uma outra área também importantíssima. Culto familiar, culto devocional, culto de oração, culto de estudo bíblico, cultos evangelísticos. Também precisamos de enriquecer-nos, estando no ajuntamento dos santos, para beneficiarmos da comunhão, para podermos desfrutar juntos. As brasas juntas dão mais calor. Louvado seja o nome do Senhor. E avanço rapidamente para atividades evangelísticas que estou eu a fazer, aproveitando as oportunidades pessoais para dar testemunho da fé. São oportunidades que Deus nos dá. Participo nas atividades evangelísticas da igreja. Eu não sou membro da igreja, não faço parte da igreja. A igreja, o que é a igreja? Essa ideia tradicional. Uma ocasião tive uma experiência muito engraçada. Era a primeira casa de oração que eu ia construir lá em Cruz. E cheguei à Câmara e falei com a pessoa do Pelouro e disse, olha, nós temos um terreno que um membro da congregação nos deu e nós queremos construir uma igreja. E ele disse, sim senhor, conte com a minha colaboração, traga o projeto e nós vamos dar o despacho. Então preparámos tudo e em cabeçalho dizia Igreja Evangélica a construir em Talbardas e assim. Passados uns dias o homem chama-me e diz-me, Sr. Pastor, estamos aqui com um problema muito sério, isto ultrapassa-me, não posso realmente dar o agremã, porque isto obedece a uma regra, tem que ir a um departamento nacional dos templos e etc, tal, porque é uma igreja, sabe? Tenho a impressão que o homem se chamava João e eu disse, Sr. João, se o problema é esse, eu peço desculpa, mas fui eu que errei o título. Isso não é uma igreja. E ele disse, não, então o que é? É uma casa de oração. Assim já pode avançar.
É que eu tinha errado o título, aquilo não era uma igreja, irmão. Aquilo era a casa de oração, a casa do meu pai, será chamada casa de oração. Mas com este hábito, não é? A minha igreja é em tal parte. Onde é que é a sua igreja? A minha igreja é em tal... A tua igreja não é em parte nenhuma. A tua igreja és tu juntamente com os teus irmãos. Louvado seja o Senhor. Portanto, a grande verdade é que, olha, foi um andar, que despachou-me tudo. Isso pode avançar já com as obras. Eram outros tempos também, não é? Pode avançar já com as obras e construímos, ainda lá está. Não a igreja, mas a casa de oração. Aleluia! A igreja somos nós. Louvado seja o Senhor. Portanto, não tenho tempo, senão ia ilustrar uma igreja dormente, uma igreja que estava morta, não é? E que o pastor, num rasgo de sabedoria, disse, bom, irmãos, a igreja está a morrer, temos cada vez menos gente, de maneira que o melhor era nós fazermos o funeral da igreja, pronto, e acabou. E os irmãos até concordaram, porque já tinham pouco ânimo, então pronto, vamos fazer o funeral da igreja. E o pastor preparou, ao lado do púlpito, uma urna muito bonita. Muito bonita. E a urna estava aberta, porque é assim, naturalmente, o morto tem que estar exposto, não é? E ele pôs no fundo da urna um espelho em todo o comprimento. E depois disse aos irmãos, irmãos, nós estamos na cerimónia de fúnebre da igreja, é correto que cada irmão passe pela urna, não é? Para dar as despedidas, as últimas despedidas à igreja. E começaram em fila a passar ali junto ao púlpito e o pastor daqui, e cada um que chegava ia para fazer uma venda. Via-se lá dentro. E depois o pastor parou e disse, não quero assustar mais ninguém. Mas irmãos, se nós fizermos o funeral da igreja, são os irmãos que estão mortos. A igreja é importantíssima. Atividades evangelísticas estou eu a fazer. Participar nas atividades. Ações de apoio e assistência espiritual e social faço eu. Aos irmãos da congregação por iniciativa própria. Aos irmãos da congregação por equipas organizadas pela igreja. Aos descrentes com objetivos espirituais. A grande verdade, irmãos, é que o resultado que se deseja desta avaliação individual de cada um de nós é despertarmos para a nossa necessidade de estarmos vivos e avivados na presença do Senhor, ativos, a executar bem a mordomia para a qual fomos chamados, todos nós, cada um de nós em particular. No fim de contas, nesta questão, o importante não era estabelecer metodologias uniformes, mas levar-nos a usar o sistema que melhor se adapte a cada estilo, possibilidade ou circunstâncias pessoais, mas que funcione mesmo, com resultados reais e autênticos. Isso é que é importante, irmãos. Isso é que é importante, porque a igreja será sempre o que os seus membros forem. Amém? Às vezes cometemos um erro ou ouvimos. Espero que aqui não. Isso é mais por onde eu ando, por onde eu tenho andado, é que acontecem essas coisas, não é? Que às vezes há pessoas que vêm à igreja, depois ficam por o caminho e dizem não tenho ido porque não há amor na igreja. O amor não se exige, o amor dá-se. E quanto mais amor deres, mais amor recebes. Se tu vieres à igreja, entrares calado e saíres mudo, a olhar para o chão, não vais criar este relacionamento de empatia que é um estímulo. Mas eu não venho à igreja para ver os irmãos. Eu venho à igreja para adorar o Senhor. E quem foi que disse que tu estarias da mesma maneira na igreja se os outros irmãos não viessem? Também faz parte da nossa mordomia devocional. Meus amados irmãos,
avançando realmente para mais 5 minutos que tenho, queria dizer-vos que o quarto ponto, são 6 tópicos, não tenho tempo, claro, porque estamos agora a entrar no quarto, ainda apenas tratamos 3, ainda nos faltam outros 3. Mas vou resumir naturalmente. Aprender é o quarto ponto. Aprender e aplicar a mordomia devocional. Aprender e aplicar a mordomia devocional. Louvado seja o Senhor. Aprender é para proveito próprio. Aplicar é para proveito próprio. Porque quem dá, recebe. Louvado seja o nome do Senhor. É também para proveito dos outros. Mas o texto que temos ali, poderíamos chamar o melhor texto áureo para nos responsabilizar à mordomia devocional. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Registre Mateus 6,33. E é muito fácil registar, porque o capítulo é a soma dos 2 dígitos do versículo, não é? 3 dá 6. 6,33. Não é? 6,33. Então, registar isto. Buscai primeiro, em primeiro lugar. Amém? Buscai, destacai primeiro. Pondo em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes eu aplico isto falando com a minha família, com a minha esposa e com os meus filhos, e digo: Deus é muito bom e cumpre-se a palavra dele sempre. Eu nunca me preocupei em ter casa. Nunca me preocupei. Nunca. E construí 14 casas. Uma por cada lado. E num lado 4 e no outro lado 4. 14 casas. E eu sempre dizia: para mim não me preocupo. Arregaçava as mangas, ia lá para as obras, trabalhar, etc. Para mim não me preocupo, olha, eu tenho uma casa no céu. Quando eu chegar a velho, hei de ter um buraco para me meter. Nunca me preocupei com isso. Uma vez estava à procura de uma casa em Setúbal para construirmos o templo e vi uma brincadeira no jornal. Uma brincadeira. Que dizia assim: vende-se T2 por 37 mil euros. E disse: só podem estar a brincar, não pode ser, isto não é verdade. Não senhor, 7.400 contos. Não senhor. Mas agora vou vê-la. E fui vê-la. E o homem queria-me mostrar outras. Não, eu quero ver aquela. E depois fui vê-la e disse: bem, isto precisa de umas obrasitas, mas eu sou capaz de as fazer. E fiz uma proposta mais baixa. E o homem disse: não vai ser possível, que isto é só para pagar a dívida. Mas depois, não sei porquê, lá me entregaram a casa. E disseram que faziam a escritura num mês e depois demoraram 1 ano. E eu, a meio do tempo, disse: meus amigos, eu vou desistir do negócio porque os senhores não estão a cumprir o que está no contrato de promessa. Sr. Vidal, não faça isso, que o senhor não ficará a perder nada connosco e tal. Depois ainda me deram uma indemnização por o tempo que eu fiquei à espera de fazer a escritura. Isto é tremendo. Mas eu não me preocupo em casa para mim. Amados irmãos, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus está em cima. Lembram-se da história do Sr. João, que tinha a mercearia e que tinha o bujão com reboçados para dar às crianças que acompanhavam os pais? E o menino, tímido, esperto, põe a tua mão e tira os que quiseres. Não, senhor. E a mãe: filho, tira, o Sr. João está-te a oferecer. Podes tirar à vontade. Volta ao Sr. João: tira à vontade, tira os que quiseres. Diz ele: tira o Senhor, que a sua mão é maior. A mão de Deus é maior, irmãos.
Louvado seja o Senhor. Isto também é mordomia devocional. Também é o meu relacionamento com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, façamos deste verso o nosso texto áureo em mordomia devocional. E significa o compromisso de iniciar cada dia com um tempo na presença de Deus. Porque que pode ser maior ou menor, mas continuado. Confrontados neste tempo com tantas necessidades, com tanta insegurança, com tanta incerteza. Temos aqui um desafio soberano. Buscai primeiro o reino de Deus, com a promessa dele, de que todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, glória ao Senhor. Meus amados irmãos, vemos aí exatamente naquela projeção, ali o que é navegar na corrente do Espírito, entrar num ambiente de adoração ao Senhor, esquecidos de nós mesmos, como diz o corinho. Vamos glorificar seu nome. Oh, glória, é tão bom. Oh, quão bom e quão suave. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, resta-nos apenas uma hora, mas vou cumprir os horários, senão os irmãos saem antes da hora seguinte. Mas é um prazer tão grande estarmos a enriquecer-nos com estas verdades que enchem a alma e que nós já desfrutamos, mas que podemos melhorar. Amém.